Glória a Deus. Capítulo 16 de Juízes, versículo 23. O nosso primeiro trilho do crescimento esse ano, ele vai começar com um ensinamento que já foi passado para nós, mas que é sempre bom lembrar. Tudo que é repetido, né? Tudo que é repetido mais de uma vez tem importância, e isso a gente consegue fixar melhor em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra lá em Juízes, capítulo 16, versículo 23. Todos acharam? Amém? Diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão no cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas, em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus meu, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram, subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém? Irmãos, a história de Sansão é uma história muito conhecida, né? Ela já foi várias vezes ilustrada em novelas, em livros, e é uma história muito interessante, a história de Sansão, porque o povo de Israel, eles estavam sendo escravizados pelos filisteus, e no meio do povo não tinha ninguém que pudesse reinar para livrar a Israel daqueles homens. E Deus escolheu uma mulher e disse: você terá um filho, e este filho livrará o povo de Israel. E Deus disse para ela assim: você não deve beber bebida forte e não deve comer de nenhum de manjares. E sobre a cabeça do menino não se passará navalha, porque sobre a cabeça dele, sobre os cabelos dele, estará a força que eu darei para destruir os filisteus. E por muitos anos, Sansão vencia os filisteus. Só que Sansão, ele estava tão cheio de poder, ele estava tão engrandecido com a força que ele tinha, que ele não entendia, que ele esqueceu que a força que ele tinha, quem tinha dado a ele era Deus. E o seu ego começou a subir. E Sansão escolheu para a mulher, uma mulher chamada Dalila, uma mulher que não era do seu povo, e se casou com ela. E esta mulher, ela foi usada pelos filisteus para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Sansão, por um momento, resistiu e não contou a ela. Mas de tanto ela insistir, um dia ele contou: a
minha força está nos meus cabelos. E ela entregou ele nas mãos dos filisteus. Eles pegaram Sansão e furaram-lhe os 2 olhos. Cortaram os seus cabelos e ele ficou envergonhado. E eles usavam ele nas festas como chacota, né, para rirem dele. Quando eles faziam grandes festas com os príncipes, com os reis, eles colocavam Sansão para dançar na festa, no meio, para zombar de Sansão. E um dia estavam todos em um templo, reis, príncipes, muita gente. E Sansão, ele pediu para que levassem ele até as colunas do templo. Quando chegou nas colunas do templo, ele orou a Deus. E ele pediu que Deus permitisse que ele tivesse força somente uma vez. Que ele morreria, mas que os filisteus também morreriam. E Deus permitiu. Sansão derrubou as colunas do templo e matou. Diz que mais morreram na morte de Sansão do que quando ele estava vivo. E ele terminou com os filisteus. Amém? Então a nossa mensagem nesta noite, ela vai ser ilustrada, né, no trilho, que serão as 5 colunas do sucesso. Irmãos, você quer ter uma vida de sucesso em todas as áreas da tua vida? Ministerial, financeira, no teu casamento, na tua saúde. Se você seguir esses 5 passos, você vai ver como você vai ser vitorioso. Se você seguir esses 5 passos das colunas do sucesso, não há muralhas que você não consiga derrubar. Porque Deus, ele deixou o ensinamento. Basta nós fazermos. A palavra de Deus fala, lá em Isaías 19:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que Deus está dizendo? Se você quiser e você seguir os meus ensinamentos, aquilo que eu deixei na palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Então, irmão, diante de tudo que nós estamos vivendo, vale a pena nós entrarmos 2021 relembrando as 5 colunas do sucesso, para nós iniciarmos o nosso ano colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Amém? Pode passar. Ali estão as 5 colunas do sucesso. A primeira coluna que nós vamos estar falando nesta noite é sobre oração. Oração, pode passar. Lá em Mateus 26:36, né? É o texto que eu quero ler com vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra lá em Mateus 26:36. Vá glorificando a Deus. Vá glorificando ao Senhor. Aleluia. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousai? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está
está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Irmãos, aqui foi um dos momentos mais importantes que Jesus apresenta para nós. Um dos momentos antes dele ser levado para ser crucificado. Antes dele ser entregue nas mãos daqueles que o crucificariam. Jesus sobe um monte ainda para orar. Jesus ora a Deus e ele leva com ele 3 discípulos. Ele leva com ele 3 discípulos por quê? Porque ele queria que tivesse com ele alguém intercedendo. Só que chegando lá, ele vai orar e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Irmãos, o mundo espiritual nós não conseguimos ver. E quando nós oramos, acontece uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos orar, às vezes a gente sente sono, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente não consegue orar, porque algo está acontecendo no mundo espiritual. Algo importante está acontecendo. E Jesus estava sendo preparado. E diz que quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo. Você imagina o peso espiritual que era aquele momento. Que eles não conseguiram ficar acordados. Porque eles não estavam entendendo tamanha dimensão do que iria acontecer no mundo espiritual. E com nós é assim. Às vezes nós vamos orar e parece que a nossa oração não chega diante de Deus. Não é que não está chegando diante de Deus, irmãos. É que no mundo espiritual está acontecendo uma batalha. Por isso que tudo que nós vamos fazer, independente se é algo grande ou se é algo pequeno, nós devemos orar antes. Pedir a direção de Deus. Pedir que o Senhor coloque anjos para que estejam à frente de tudo aquilo que nós vamos fazer. Você sabe quando você vem pedir uma orientação para o pastor, ou que você vem contar um sonho, que você vem contar algo, o pastor às vezes não consegue te dar uma resposta. E ele fala assim: vamos orar. Vamos orar. Por quê? Porque é quando nós estamos orando que Deus nos revela grandes coisas. A Bíblia ensina você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te responder. Porque é algo entre você e Deus, irmão. E muitas coisas, às vezes, a gente não alcança porque a gente não sabe orar. Até tem um texto bíblico que diz: o meu povo perece por falta de sabedoria. O meu povo não recebe porque não sabe pedir. Isso é o quê? É quando nós não sabemos orar a Deus. Quando nós não apresentamos diante de Deus os nossos planos e os nossos projetos. Nós temos um grupo de oração que a gente coloca todos os dias, né? Um certinho, uma mãozinha, para orar. A gente ora naquele momento e coloca ali. Eu escolhi um horário para orar, que é pela manhã. Eu oro pela manhã e leio a Bíblia pela manhã. Porque eu acho mais, para mim, irmãos, tem mais efeito de manhã. Porque eu acordo, eu estou com a mente mais descansada, eu consigo ler a palavra e entender melhor. Eu consigo usar as palavras melhor diante de Deus para orar, para conversar com Deus. Então eu escolhi este horário. E se eu vou orar à noite, não rende a mesma coisa. Porque muitas vezes à noite eu já estou cansada. Muitas vezes quando eu vou orar à noite, eu oro já na cama, com a Bíblia. E eu sinto que aquela oração, ela não é tão produtiva como a minha oração da manhã. Então eu gosto de orar pela manhã. Eu gosto de fazer a minha leitura da Bíblia e orar pela manhã, que é o horário que eu me sinto melhor. Talvez você prefere à noite, amém. Só que, irmãos, isso é importante para nós. Nós sabermos um horário certo para nós orar. Um horário que você vai conseguir ter intimidade com Deus naquele horário. Que a tua oração vai romper as barreiras e vai chegar no céu.
Quando Jesus estava orando aqui, ele disse: vocês não podem 1 hora vigiar comigo? É que o grau espiritual entre eles e Jesus era diferente. Eles não conseguiam entender o que estava para acontecer. Jesus, até um certo momento, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque muitas vezes, quando nós oramos, nós sabemos o que nós temos que fazer diante das situações. Muitas vezes, quando você vai orar, você sabe o que você tem que fazer, só que às vezes você não consegue. Por quê? Porque a carne é fraca. Passa o próximo para nós ver. A oração, ela tem um companheiro muito importante, andando de mãos dadas com elas. Pode passar? Você sabe quem é? Você arrisca um palpite? Vigilância. Olha só. A primeira palavra é vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é vigiar e orar? Vigiar é você se colocar diante de uma situação que é a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é algo palpável, vamos supor, você está num vício do cigarro ou outro vício qualquer, e você quer se libertar daquilo. Você sabe que você precisa. O espírito sabe, o espírito está pronto, mas às vezes a carne é fraca e você não consegue. Então você tem que vigiar diante da situação. Como? Estando longe daquilo que te leva a ter vontade de fumar. Estando longe de pessoas que fumam. Estando fora de ambientes que vai te levar a ter aquele desejo. Você vigiar. O irmão te convidou, vamos para tal lugar. Vai só tu e o irmão. Ou, uma irmã e outra irmã. E você sabe que aquela pessoa fuma. E você vai estar com ela. O que você tem que fazer? Recusar o convite. Vigiar. Dizer, não, eu não vou ir, porque eu estou conseguindo me libertar. E se eu ir, aquela pessoa vai me oferecer, eu vou ter vontade de fumar. E aí eu vou cair. Porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então a vigilância, ela anda junto com a oração. Por isso que ele disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. A minha sogra, ela fumava 20 anos. E quando ela veio para a igreja, ela queria parar de fumar. E ela veio numa campanha aqui das águas. E ela começou a fazer. Então, ela começou a orar para ela conseguir parar. E ela começou a vigiar. Todas as vezes que ela sentia vontade de fumar, ela ia lá, tomava um pouquinho daquela água ungida, que foi consagrada no altar, e ela ia no quarto, ela dobrava os joelhos e orava, e pedia: Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Isso é o quê? A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ela fez isso várias vezes, e ela conseguiu parar de fumar. Ela e o meu sogro, os dois pararam de fumar, e eles fumaram mais de 20 anos. Então isso é o quê? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Te convidaram para algo que você sabe que você vai cair em tentação, que você sabe que é a tua fraqueza. Recusa e dobra o joelho e ora. Recusa, dobra o joelho e ora. Está perto de você, você não tem como sair, em espírito ora: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então, vigiai e orai. Pode passar. Vigiai e orai. Você quer uma razão muito forte para ser vigilante? Pode passar. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, sóbrio
O que é estar sóbrio? Quando uma pessoa está embriagada, às vezes ela comete algumas loucuras, alguns erros e depois ela se arrepende. Por quê? Porque ela estava embriagada, ela não estava sóbria. Às vezes algumas pessoas ficam fora de si com o uso de medicamento. Elas não estão sóbrias. Então, é muito importante nós estarmos sóbrios. Para quê? Para que a gente entenda que nós estando sóbrios, nós vamos vigiar. Porque o diabo, ele não dorme. A gente, nós descansamos, dormimos à noite. Mas o diabo, nosso adversário, ele fica 24 horas por dia procurando algo para que ele possa entrar em nossa vida, para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar, para tentar impedir o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia fala ali que ele anda em derredor, bramando como um leão. Bramando, procurando algo a teu respeito, para tentar te tirar da presença de Deus. E quando você não está sóbrio, isso é mais fácil. Você se torna mais vulnerável na presença do diabo. Você se torna uma presa mais fácil na presença do diabo, quando você não está sóbrio. Muitas vezes, a pessoa está depressiva, a pessoa está com algum problema, e ela está tão preocupada com aquilo que ela fica meio fora de si. E ela não fica vigilante. E o diabo usa isso para entrar na vida da pessoa e destruir. Usa como uma brecha, para um ponto fraco da pessoa, para dizer: você não vai conseguir, você não vai vencer. Eu te falei que você não deveria de fazer isso, que você ia cair. E aí o diabo fica lançando palavras. E quando você vê, você está tão envolvido com aquele problema, com a tua fraqueza, que você perde o foco da direção de Deus. Pode passar o próximo. Sede sóbrio. Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é uma ilustração de bebida alcoólica, né? Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda. Foi o que eu falei. Quando a pessoa bebe demais, ela fica fora de si e faz coisas que depois ela vai se arrepender. Mas nós podemos ser embriagados pelo Espírito Santo. E quando nós somos embriagados pelo Espírito Santo, nós estamos cheios da presença de Deus e as coisas se tornam mais fáceis. O que é se embriagar do Espírito Santo? Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais cheio você vai estar da presença de Deus. E o diabo não vai prevalecer na tua vida. Irmãos, é tão bom quando nós estamos embriagados pelo Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. É maravilhoso, porque nós queremos que as pessoas que estão perto de nós, que elas também sintam a presença do Espírito. E como que você vai fazer isso? Abrindo o teu coração e deixando o Espírito de Deus agir na tua vida. Amém? Pode passar o próximo. Sede sóbrio, vigiai. Olha só, aí tem uma ilustração de um vigia dormindo. Esse vigia aí, ele não está com uma postura de vigia, né? Esse vigia aí, o ladrão chega, entra, rouba e ele não percebe nada. Passa próximo. Agora esse sim. Esse está com uma postura correta. Por quê? Porque ele sabe para que ele foi chamado. Você sabe por que você foi chamado? Esse vigia sabia qual era a função dele. Irmãos, nós temos que estar como esse vigia, sempre pronto para guerrear com o diabo. Com essa postura. Porque se o diabo nos encontrar dormindo espiritualmente como aquele vigia ali, ele entra na nossa vida e faz uma destruição. Em pequenas coisas. Ele lança pequenas sementes. E quando você for ver, deu um estrago que você não sabe mais como voltar. Você não sabe mais como recuperar. Passa o próximo. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, pode passar? O diabo é o nosso adversário. Agora aqui é interessante, porque tem um texto na Bíblia que fala assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e
e potestade do mundo espiritual. Irmãos, a tua luta, o teu adversário não é o teu familiar. O teu adversário não é o teu colega de trabalho. O teu adversário é o diabo. Ele usa as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, para se levantar contra a nossa vida. E como que você vai guerrear com ele? É brigando com o irmão? É causando contenda dentro de casa? Discórdia? Não. É dobrando os teus joelhos e orando por ele. E dizendo: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Pai, que ele caia em si e veja o erro que ele está cometendo, porque ele não sabe o que faz. Muitas vezes, nós nos levantamos contra a pessoa, contra as pessoas, porque a gente fica tão indignado, dizendo às vezes assim, aqueles que estão mais próximos da gente: eu ajudei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora essa pessoa está se levantando contra a minha vida. Não! Ela não vigiou e ela está sendo usada pelo diabo para tentar te atingir. E se você não estiver vigiando também, você vai cair. Você vai deixar isso, essa contenda entrar no teu coração, e isso vai te destruir. E quando vê, a família está toda bagunçada. Você já não se dá mais com os teus parentes, você já não se dá mais com o teu colega de trabalho. Aí entre você e no casamento, vocês já não estão mais se entendendo, porque você já não se dá mais com aquele familiar. E quando você vê, a sua vida está destruída. Você já não tem mais desejo de entrar naquele lugar para trabalhar. Por quê? Porque é tanta contenda, é tanta coisa ruim que aconteceu, que você já não sente mais prazer naquilo ali. E você já tem vontade de sair. E aquilo que era bênção na tua vida se torna maldição. Aquele emprego que você tanto gostava, já não gosta mais. Por quê? Porque você deixou a semente do diabo entrar no teu coração. Você não vigiou. Irmãos, vigie. A nossa luta, ela não é contra as pessoas. Ela é contra o diabo. Ele é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Diante da situação que você está vivendo, eu não sei qual é. Diante da situação que você está vivendo, comece a olhar para as pessoas que estão próximas de você e que você via como adversário, como sendo pedra de tropeço no teu caminho. Olhe para essa pessoa. Talvez terão pessoas que vão te pedir perdão, que vai vir dizer: olha, eu não sei o que aconteceu. E você vai ver que depois que você começou a orar, que cadeias começaram a ser quebradas. Amém? Vocês estão entendendo? Pode passar o próximo. Anda em derredor, pode passar o próximo. Ó, aqui tem uma ilustração. A gravata, ela está ao derredor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, o anjo, ele se acampa ao redor dos que o temem. Ali, o diabo, ele anda ao derredor. Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Por isso que quando nós oramos, a batalha é espiritual, a batalha no mundo espiritual. Por quê? Porque os anjos estão ao nosso redor e o diabo está ao derredor, tentando, para tentar nos tragar, para tentar nos destruir. Então, por isso, irmão, que quando você orar, ore com ousadia na presença de Deus. Tem uma ilustração da oração do Pai Nosso que eles nos ensinam como orar, né? E a oração, eu inicio a minha oração sempre adorando e agradecendo a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é quem tem que ser adorado. E aí depois eu começo a colocar diante de Deus as minhas petições, começo a falar para Deus algumas coisas que estão acontecendo. E tem um momento da oração que eu oro com autoridade. E eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda tentativa do inimigo. E isso não pode ser feito de qualquer jeito. Quando nós vamos orar a Deus e nós vamos adorar a Deus, nós temos que orar e nos prostrar. Agora, quando nós vamos orar e guerrear contra o diabo, nós temos que nos colocar de pé, com autoridade. Com autoridade. Então, irmãos, estudem a respeito de oração. Qual é a forma de orar? Deus, como que
tem que ser a minha oração. Se você não entende bem como que funciona, estude sobre isso. Porque a oração, ela é importante. Só que a gente não pode orar contra o diabo de qualquer jeito, de joelhos, como se nós estivéssemos com medo. Não, nós temos que orar com autoridade. Tem que se colocar de pé, levantar as mãos e dizer: eu repreendo em nome de Jesus, porque tu é meu adversário, eu não te aceito dentro da minha casa, eu não te aceito dentro do meu trabalho, eu não te aceito no meio da minha família, com autoridade. Para quê? Para que as cadeias sejam quebradas. E os anjos que estão ao teu redor, eles vão te ajudar no mundo espiritual, nessa peleja, e você vai vencer, em nome de Jesus. Amém? Passo próximo. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Passo próximo. Aqui é um leão. Como um leão. O diabo não é um leão. Amém? Aqui é só um simbolismo. Como um leão. Ele anda como um leão, mas ele não é um leão, porque Jesus é o rei da tribo de Judá. Amém? Raiz de Davi. Ali tem um texto: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Isso está lá em Apocalipse. Amém? Jesus, ele é o nosso rei. O diabo, ele é um derrotado. Ele não é um leão. Aqui é só um simbolismo de como ele tenta, mas ele não consegue. Pode passar o próximo. 2 motivos pela qual o diabo vem como um leão. Engano, João 8:4, pois ele é mentiroso e pai da mentira. O leão, ele é um símbolo de reinado. Mateus 4:8-10. Vou ler o texto de Mateus para vocês entenderem. Mateus 4:8-10. Do 8 ao 10. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo, ele tenta nos enganar. Ele tenta contra a nossa vida. Tanto que Jesus, ele tentou Jesus com a palavra. Ele tentou Jesus dizendo para Jesus, usando a palavra. E Jesus usou a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo retirou-se. E os anjos vieram e o serviram. Devorador. O leão é um animal carnívoro e ele caça para sobreviver. Ataca bandos e devora os mais fracos, o que ficam para trás, os doentes. O que é isso? O diabo, ele procura a nossa fraqueza. Ele procura aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que não estão tanto em oração. Por isso que quando nós estamos fracos, irmãos, espiritualmente, nós temos que pedir ajuda. Irmão, me ajuda em oração. Pastor, me ajuda em oração. Por quê? Porque o diabo, ele fica procurando essas presas mais frágeis para tentar devorar. Como o leão. O leão, ele procura devorar os mais fracos. Perto de um bando, quando está, o leão pega a presa que fica para trás. Aquele que está mais fraco no rebanho. É o que o leão vai lá e devora. E o diabo, ele tenta desta forma, tenta nos destruir e nos matar. A nossa fé e a nossa vida espiritual. Pode passar. Aí é um videozinho, pode passar. E o próximo que nós vamos estudar vai ser sobre jejum. A primeira coluna
do sucesso para a tua vida é a oração. A primeira coluna do sucesso para você iniciar 2021 é orando. É colocando diante de Deus os teus planos, os teus projetos, aquilo que tem te impedido de estar na presença de Deus. 2021, que ele seja um ano que você inicie dizendo: eu quero que a minha vida espiritual seja diferente. Eu quero que a minha vida espiritual ela esteja alicerçada na rocha, que é Jesus. Pode vir vento, pode vir tempestade, e se você estiver firmado na rocha, na oração, você não vai ser destruído. A tua casa não vai cair, porque Jesus vai te sustentar. Amém? Se coloque de pé nesta noite, nós vamos estar orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. O irmão vai colocar um louvor para nós. E eu não sei